De volta aos assuntos de INSS Lulinha, o presidente Lula evitou responder as perguntas sobre as investigações envolvendo o filho e o ex-chefe de gabinete Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Lula falou com jornalistas depois de participar de uma cerimônia ontem com referência ao Dia do Soldado, 25 de agosto, no quartel-general do Exército em Brasília. O presidente destacou a necessidade de ampliar os investimentos na área de defesa e também falou sobre a entrada de mulheres no Exército. Ao final da fala, Lula deixou o local enquanto jornalistas faziam perguntas sobre os dois casos. A gente tem esse trecho por aqui. Presidente, sobre a suspeita sobre o Lulinha. Presidente, estão atrapalhando a campanha, suspeita sobre o seu filho Fábio. Presidente, o senhor está decepcionado com o Marcola? Aí te fazem uma pergunta que você não gosta. Bianca, você, tchau. Até palminha mesmo, né? Gente, não, a linguagem corporal falou tudo aqui. Tipo, incômodo, imediato, ele sai, ele repele totalmente qualquer tipo de pergunta, finge que não ouviu nada. Parece também o Alexandre de Moraes, com a Tawane outro dia, né? Fingindo que não tá ouvindo nada. Não tá ouvindo... Hã? O quê? Não é? É uma coisa tão assim... E olha, isso aqui pra gente é importante de olhar. Sabe por quê? Porque o Lula, ele não é essa pessoa de fugir. Ele inventa alguma coisa, gente. Ele fala alguma coisa, ele fala pelos cotovelos. Ele fala, às vezes, até coisa que não tem nada a ver. Mas ele não sairia se não fosse um extremo desconforto. Então, isso diz muito mais do que parece. É muito mais sério do que parece. Porque o Lula, ele é uma pessoa que sobreviveu até hoje, politicamente, inclusive, por causa da lábia dele. Porque do que ele fala, entende? Por não ficar quieto nesse tipo de coisa. E pode até lembrar aí os debates, né? O que ele já participou também de confrontos e tal. Ele é essa pessoa que fala alguma coisa. Pode falar besteira, mas ele fala. Então, o fato dele sair espanando desse jeito é algo assim que a gente tem que observar e ver o quanto que há uma fragilidade na sustentação dessas mentiras que ele tem até hoje, né? É colocado como se fossem verdades. A mentira agora, a nova, né, que a gente consegue entender é que ele não sabia de nada e que ele realmente espera que, se o Lulinha for culpado, que pague por seus crimes. E, Geise, o escândalo não atinge só a Lulinha, possivelmente a Lula também, né? Ele teria facilitado o tráfico de influência por parte do filho e com ele ali, com as autoridades também em Brasília. É interessante porque isso aconteceu na pasta da saúde, gestão da Nízia Trindade primeiro. Nízia Trindade, amiga da Rosângela, indicação direta da Rosângela. A Nízia Trindade era ministra da Saúde por conta dessa indicação da Rosângela, a primeira-dama, ou a First, como fala a Roberta, né? A First, por indicação então da First, a Nízia Trindade. Nízia Trindade fez uma péssima gestão, ela conseguiu piorar algo que já era ruim, que é essa pasta ministerial da saúde. E aí entra o Padilha, amigo também, aí, companheiro de longa data do presidente Lula. E a gente precisa lembrar do Marcola. O Marcola, ele era ex-chefe de gabinete, gosto sempre de ressaltar para a nossa audiência que o Marcola era uma das pessoas responsáveis pelo celular do presidente Lula. O Lula não fica com celular, enfim, ele é de outra época. Quem cuida dessa parte é a Rosângela e quem cuidava era o Marcola. Inclusive, os próprios companheiros ali da cúpula petista reclamavam a respeito dessa característica do Lula, porque a Rosângela, ela barra muito esse contato direto com o Lula. Enfim, a First, parece que a First é um pouco possessiva no que diz respeito a essa agenda do Lula e as ações do próprio presidente. Mas isso aí é só uma suposição, não tem como a gente saber. Vamos aqui ao fato que é a fuga do Lula. Bom, primeiro deixa eu só falar uma coisa muito rapidamente a respeito desse discurso dele, do Dia do Soldado. Ele estava falando ali de armamento. A gente precisa lembrar que os irmãos Batista recentemente adquiriram aquela empresa de armamento em relação à aviação e tal, a Avibras, se não me engano, é o nome da empresa. Então, de novo, irmãos Batista voltando aí à cena do crime. Será que o Geraldo Alckmin tem razão? E aí o Lula passou magicamente a estar bastante preocupado com a defesa do nosso país,
talvez para ressaltar esse discurso de soberania em relação às respostas de Donald Trump, em relação a esse conflito geopolítico com os Estados Unidos, talvez seja isso, mas a gente também precisa lembrar aqui que o próprio José Múcio, que é o ministro da Defesa, deixou muito claro que o país não tem a menor condição de se defender de absolutamente ninguém, nós não temos armamento, nós não temos sequer combustíveis para os nossos aviões da FAB. Talvez se o Congresso voasse um pouco menos já ajudaria, né? Mas são as palavras do próprio Múcio. E aí, voltando a esse fato da fuga do presidente Lula, isso é o retrato do que é a esquerda contemporânea, essa fuga da imprensa, não à toa essa sanha persecutória em relação às redes sociais. A esquerda, ela não consegue lidar, bom, ela nunca conseguiu, não é nenhuma novidade, mas a rede social acentuou o problema da esquerda de lidar com a democracia verdadeira, de lidar com a pergunta que é incômoda, com a pergunta que é crítica, de lidar com o contraditório. Então ele não consegue fazer isso, não à toa o Lula só frequenta ambientes completamente controlados há anos, não é de agora. Há anos o Lula só frequenta ambientes controlados, há anos o Lula só vai em entrevistas completamente controladas, e aí quando ele tem esse quebra-queixo, o famoso quebra-queixo, quem é da imprensa sabe, que pode surgir ali qualquer pergunta, tá aí. A reação do Lula é essa. Então a reação do Lula à democracia verdadeira é fugir dela para fingir depois que defende democracia, para fingir depois que defende soberania, para fingir depois que defende algum tipo de liberdade. É realmente o retrato dessa esquerda completamente não conseguem lidar com contraditório, não conseguem lidar com críticas. Então o presidente Lula é a figura encarnada realmente da esquerda que foge do que é a democracia e a liberdade. Perfeito. Paula, essa preocupação, mais do que isso, essa verdadeira noia de Lula com relação a assuntos militares agora, e também ele que já veio a afirmar em público que se o filho estiver envolvido em qualquer tipo de irresponsabilidade, qualquer tipo de crime, tiver culpa comprovada, precisa pagar por isso, e ele se afasta da situação enquanto podia responder também. Tentou facilitar o tráfico de influência do seu filho em algum momento? Bom, primeiro a primeira coisa que a gente vê quando nós vemos o presidente Lula simplesmente fugindo de uma pergunta incômoda é aquele meme, né? Senhora, 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 senhora. Para mim foi a primeira coisa que veio na cabeça, porque ao fazer a pergunta incômoda, ele vira, dá um tapa e sai andando como se nada tivesse acontecido. Eu fico imaginando se fosse alguém da direita fazendo esse tipo de atitude. Como seria crucificado? Mas não, o presidente Lula é só porque é uma pergunta incômoda, ele não quis. E como a Geise falou, me incomoda isso do presidente Lula dar entrevistas só em locais realmente controlados, pessoas que realmente só o apoiam, que olham para ele com um olhar apaixonado. Nós vimos Daniela Lima, nós vimos agora durante o debate, ele deu uma entrevista também. Podcasts controlados, só perguntas que não vão incomodar, perguntas que ele tem a resposta ali na ponta da língua, e inclusive falando que o Lulinha, se ele cometeu algum erro, que ele vai ser responsabilizado. O problema é que não é erro, né? Não é um mero erro. Quando você pratica, possivelmente, tráfico de influência, quando você tem envolvimento com o careca do INSS, que é o grande articulador do roubo dos velhinhos, que você viajou com eles, é realmente indícios de coisas muito, muito além do que meros erros. Podem ser verdadeiros crimes. Então, eu fico me perguntando, eu gostaria que a nossa querida Ludmila Lins Grillo, se pudesse responder uma pergunta que eu tenho. Doutora Ludmila, o que falta? Não há motivos mais, não deveria ter sido declarado uma busca e apreensão nos bens de Lulinha, não poderia já ter pedido para ele vir prestar depoimento ou até mesmo uma prisão, porque nós vimos tantas pessoas serem presas por tão pouco, por muito menos, e agora o Lulinha, diante de tudo isso que nós estamos vendo, será que não configuraria já um passo a mais nessa investigação? Até já passou da hora, a questão é que o Lulinha, ele fugiu. Ele, de fato, ele foi para a Espanha, ele soube, houve um vazamento para ele, um vazamento prévio. Até naquela mensagem da Luxinger, ela fala, olha, preciso tirar o Fábio daqui, e ela já está ali se adiantando ao que parece que ela já sabia, né, que haveria essa operação contra eles, tanto que ela se organizou e, de fato, o Fábio Lulinha conseguiu
se furtar a aplicação da lei penal por enquanto. Então, no momento, ele não tem como sofrer uma busca e apreensão, porque está na Espanha, então não tem o que apreender. Teria que haver uma cooperação internacional com a Espanha, tal. Isso é algo que não é muito fácil de fazer, não é muito simples, não acontece do dia para a noite. A questão é que o Lula, ele está em pleno período eleitoral e ele vai precisar fugir dessas perguntas incômodas. E ali, como até aprendi um dia desses, esse nome que a Geise falou, quebra-queixo, eu não conhecia essa expressão típica do jornalismo, que é quando ali o sujeito entrevistado está ali entre vários jornalistas que ficam ali tentando obter uma resposta para as suas perguntas, ou seja, um ambiente não controlado. E o Lula, ele simplesmente bateu a palma e falou, como se dissesse, já deu, fui. E simplesmente virou as costas e foi. Ele arregou, não respondeu nada, talvez porque ele não tenha uma resposta plausível para ser dada. Da mesma forma, ele não foi no debate, porque ele, claro, ele seria confrontado com essas perguntas óbvias que teriam que ser feitas. E uma das perguntas que eu suponho que algum jornalista ali no quebra-queixo teria que fazer, se é que não fez, é a seguinte: ô Lula, você realmente ofereceu o cargo que a Roberta Luxinger quisesse no seu governo? Porque, veja bem, tá todo mundo falando Lulinha, 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 sem fazer a pergunta fundamental. Com que autoridade o Lulinha estaria fazendo negócios, pelo menos é isso, é essa a acusação contra ele, tráfico de influência, com que autoridade ele estaria falando dentro da administração pública federal, a título de quê e em nome de quem? Porque ele mesmo, ele não tem um cargo na administração federal, ele não tem um cargo no governo. Ele não é concursado de nada, ele não tem um DAS, um cargo em comissão, nada. Então, se ele está fazendo tráfico de influência dentro do governo federal, ele está fazendo em nome de alguém que esse efetivamente tem a influência, esse efetivamente pode dar ordens. E quem seria essa pessoa? Então, as suspeitas todas, num primeiro momento, apontam para uma pessoa só, para o pai dele, que é ninguém mais, ninguém menos do que o presidente da República. Então, o escândalo do Lulinha, embora a gente esteja falando só em Lulinha, Lulinha, Roberta, Roberta, esse escândalo já chegou ao Palácio do Planalto e já chegou ao próprio Lula. E ele está ali desesperadamente fazendo com que esse assunto não resvale nele. É o famoso não tem nada a ver com isso, mas como não tem nada a ver com isso? Então responda, o nome do Lula já apareceu nas conversas da Luxinger. Ela dizendo, o Lula me ofereceu o cargo que eu quisesse. Então responda, Lula, se ofereceu mesmo ou era Roberta ali bravateando, querendo tirar uma onda, querendo fazer boa figura? Responda, esse caso implica diretamente na figura já do Lula, já passou do Lulinha, já extravasou a figura do Lulinha, já chegou no Lula. E o Lula tá fingindo que isso não aconteceu, mas já aconteceu. Então, eu penso que num eventual debate que ele tenha coragem de comparecer, eu penso que os candidatos e ou até os jornalistas tenham a coragem de fazer essa pergunta para ele. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ó, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.